Então vamos lá, então, como a gente falou na última aula, esse curso aqui é um curso do primeiro semestre desse ano, que a gente terminou em julho, mas que a gente está dando umas aulas assim aos poucos. A gente teve a aula 20, a aula 21, está tendo a aula 22 hoje fora do curso, mas assim, muito espaçadas, porque a gente faz essas aulas quando a gente tem um tempinho que está sobrando, que a gente está querendo completar o curso, né? Estou dizendo isso para quem está de longe, né? Que o curso foi o curso do primeiro semestre, mas que estou botando inclusive o curso de eletromagnetismo, até vou colocar aqui 2016-1, para ficar claro que é a continuação sempre do mesmo curso, só que nós estamos estendendo o curso com tópicos suplementares, né? Porque são trabalhos que interessam a gente, então a gente está colocando no curso para poder fechar o material. Depois a gente já vai trabalhar os PIN 2, que vai ser isso aí, vamos misturar com um fóton carregado daqui a pouco. Eu vou fazer os PIN 1 tradicional, para depois a gente entrar na discussão de fóton carregado. Então o que a gente vai partir do princípio é que a gente tem um campo vetorial, WI. Esse campo aqui, então, ele vai trabalhar um campo massivo e carregado. Tem uma carga aqui. E vamos colocar também que a massa dele, quer dizer, é tipo próton. Então a gente vai colocar uma massa tipo próton. Então isso aí não tem um comprometimento com o mecanismo de massa. Eu vou pegar um campo tipo próton massivo. Depois tem uma coisa interessante de chamar a atenção, que a gente pode descrever o campo de próton massivo, também você até deve ter dado uma olhada nisso, pelo campo de Rank 2, pelo tensor de Rank 2. Vamos trabalhar isso também. Quer dizer, isso aqui seria a corrente eletromagnética do spin 1 carregado, mas na descrição vetorial. Depois a gente pode fazer a descrição tensorial. Tá? Descrição vetorial. Vou colocar aqui assim, porque a gente sabe que depois vai poder fazer uma descrição alternativa. Então estou colocando aqui porque a gente vai poder fazer depois uma descrição alternativa para o mesmo spin 1 carregado, só que em termos de um tensor, não mais em termos de um quadro vetor. Então aqui a gente está trabalhando com esse quadro vetor, então ele é um campo de matéria. Então a transformação de gauge dele não é a transformação transformação de calibre, né? É uma transformação de fase mesmo. Então a transformação de gauge dele vai ter uma fase, vai ser exponencial, de I, a constante de acoplamento, a carga, o parâmetro e o campo. E aí ele vai introduzir a derivada covariante dele. A gente faz sempre a derivada covariante do nosso campo DI. Vai ser DI, DI, mais Mi, constante de acoplamento. Vou botar aqui a carga. E aí, é claro, essa derivada covariante se transforma da mesma maneira. E aí, para propagar esse campo, a gente sabe que precisamos introduzir o tensor field strength. A intensidade do WMI, né, vai ser definido da mesma forma que no caso de não ter assimetria no campo livre. Vai ser definido com as derivadas covariantes. Então, WMI menos WMI. Então vamos fazer o seguinte, para abreviar um pouco a notação, vamos fazer assim, vamos pegar esse WMI e vamos escrever. Esse WMI aqui é o WMI completo. Então vamos escrever. Vai sair um termo aqui que vai ser DI, WMI, menos DI, WMI. Aí daqui vai sair o termo que vai ser mais I, que a Mi, WMI. E daqui vai vir o termo que vai ser menos I, que a Mi, WMI. Então, certamente, como a gente já viu, né, esse termo aqui, claro, ele é antissimétrico em Mi. Isso aqui é menos WMI.
que nós estamos procurando descrever é o campo, né, de spin 1 massivo. Então, para a gente não ficar carregando muito essa notação, então lembrar que esse W' aqui, quando a gente escrever puramente W' é o W' completo. Esse W' aqui, que é o W' livre, né, que é o W' sem nenhum acoplamento de gate, a gente isolou o acoplamento de gate aqui, vamos chamar esse W' aqui de um W', só para evitar confusão, vamos chamar de um W' livre. Esse W' interage com foto. Esse aqui é o global. Tá, claro, depois desse cara aqui, na hora vai ter uma interação, com foto. Mas eu só estou chamando W2 é o field strength do campo livre. É isso aqui, sem um acoplamento de gate. Estou separando o acoplamento de gate. Só assim, como não fez, é interessante que o W' interage tão facilmente com o fóton e não interage com o Higgs. Pois é. Digo assim, se pegar a Paula na passada, você tinha um gráfico Higgs, o W' e W'. Isso, exato. E por que não aparece achei uma pergunta inquisitiva, né? Sei. Por que o W não interage, eventualmente não aparece, com o fóton ele aparece, né? Por que não aparece interagindo com o Higgs, né? Certo. Quer dizer, você tem, né? Você pode ter também uma interação direto no modelo padrão, você diz, né? Teoricamente, no modelo padrão tem o W com o Higgs. No decaimento, né? Por que não aparece no LHC? O Higgs sempre aparece indiretamente. Indiretamente, certo. Certo. Então vamos lá. Então, nossa ação, nosso Lagrangiano. Os outros, eu não creio bruxas, né? Oi? E eu não creio em bruxas. Eu digo, esse W é uma partícula, esse sim é uma partícula comum em física. Certo. Então todo mundo devia interagir com ele, que nem foto você está botando. Certo. A gente vai ter lá, a gente coloca o termo aí que fica menos o meio, no caso complexo, né? A gente bota o fator de menos 1/4. Então vamos lá, vamos ter o fóton lá, menos 1/4 de F'. Aí vamos ter agora a parte que dá menos o meio de W', está W', então que é esse W aqui, esse W inteiro. Tá? Aqui o termo de massa, mais o meio de 2, W' está a gente aqui até vai assim, deixa eu dar só uma olhadinha aqui quando a gente faz vamos dizer que a gente faça a integração por partes, aqui a gente vai botar o fator 2, vai produzir um DI W', tá certo? E aqui, né, não tem esse fator 2, vamos botar aqui mais N2, né? Vai ficar mais aqui, mais N2, só para ter uma certeza que esses dois fatores estão certos, W igual a 0. Depois ele vai ficar W nortiano. Então, a Cristiana menos K2, então está certo. A normalização está certa. Vamos manter essa normalização. Mais meio, menos meio aqui, mais aqui. Perfeito. Agora, a novidade é que isso está explicado no curso Teoria Eletroprata, isso aí em outros cursos que a gente deu, que no caso, isso é uma novidade. Quando a gente estuda o spin 1 carregado em interação com o campo eletromagnético, normalmente, o que a gente faz na teoria de Gauss? Introduz os acoplamentos mínimos pela derivada covariante. E isso é tudo. Então, se a gente pega o campo de Dirac, a gente simplesmente substitui a derivada usual pela derivada covariante, né? Pega a ação original de Dirac, que é a ação do campo global, do campo com a simetria global livre, substitui pela derivada covariante e automaticamente o acoplamento de Gauss vai aparecer aqui. Então, o acoplamento do campo fermiônico com o campo eletromagnético é naturalmente um acoplamento mínimo. No caso do campo de spin 1, a novidade isso aí é uma consequência, por exemplo, do modelo padrão, que para ter partículas de spin 1 interagindo com o fóton
e reproduzir corretamente a razão giromagnética, se eu explicar isso aqui, a gente precisa colocar esse termo. Então, é necessário acrescentar esse termo que vai ser I, a constante de acoplamento é a carga do campo, vou explicar já isso aqui, F min I, W I, está, W min. Primeiro, esse termo aqui é um termo real. E se eu somar o conjugado complexo dele, vai dar menos I é Q. Então, F min I é real. E aqui vai ficar W min está. O conjugado complexo desse campo, desse termo, é esse termo aqui. Só que nessa expressão aqui, Mi e Ni são índices saturados. Então eu posso, no lugar do Mi, chamar de Ni. No lugar do Mi, chamar de Mi. Vou chamar isso aqui de F, Mi. Mi, Mi. Simplesmente troquei Mi por Mi, Mi por Mi. Agora, esse termo aqui, ele é... Esse termo aqui é antissimétrico. Então ele fica menos Mi. E aqui então vai ficar mais. Então, esse termo aqui, o conjugado delimitiano dele, é igual a ele. Então esse termo é real. Por isso até que a gente colocou esse I. Se nós não tivéssemos colocado esse I, o conjugado desse termo seria menos ele seria puro imaginário. Então a gente coloca esse I aqui, esse termo aqui, então tem característica, a característica certa de ser real e poder aparecer numa Lagrangiana. O termo é real. Segundo ponto. O que esse termo aqui parece estar indicando para nós? Vamos dizer se a gente consegue ver uma atribuição física para esse termo. Vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Eu posso pegar esse termo aqui, F min I, e escrever ele assim. Vamos escrever esse termo, talvez, em dois termos. Vamos escrever ele assim, ó. I, E, Q, F min I, W, I está, W, I. Vou botar aqui um sinal. Esse aqui, vou botar fator meio. Como isso aqui é antissimétrico mini, vamos antissimetrizar esse termo mini. Então, quem é o antissimétrico dele mini? É um meio disso, menos o meio do índice trocado. Então, estou antissimetrizando o termo W estar W min. Porque isso aqui é antissimétrico, ele vai obrigar esse pedaço aqui a pegar a parte antissimétrica. Então, vai ficar menos W estar W min. Antissimetrizou em mini esse termo, por isso aparece esse fator meio. Agora vamos observar o seguinte, vamos dizer que eu pegasse esse termo aqui, escrevesse assim, ó, isso aqui vai ser um F capa lambda W mi, o W é capa estar, capa estar não, vamos botar assim, sigma capa lambda, e aqui mi estar, e aqui mi W. Estou só fazendo o seguinte, esqueça isso aqui agora. Vamos dizer que a gente desenvolva essa expressão assim. O tensor de Maxwell, tem um campo eletromagnético, aqui o tensor de spin, representação espinorial do grupo de Lorentz, e aqui o W. Vamos lembrar quem é esse sigma capa lambda. Desculpa, senhor, posso falar uma besteira na velocidade, mas esse sigma não é do spin meio? A mesma notação, só que no caso do spin meio, ele é o comutador de gama mi com gama ni. Aqui não. Aqui, esse objeto, ele é uma matriz 4x4 com esses elementos de matriz aqui, ó. Então é só a mesma letra. Exatamente, só o símbolo. Capa mi, delta de capa mi, lambda mi, menos delta de capa mi, delta de lambda mi. Então isso aqui é a representação, são os elementos de matriz desse gerador do grupo de Lorentz na representação do campo de spin. Isso aqui é a representação meio-meio do grupo de Lorentz. Então, como você lembrou, Salto, a gente está usando a mesma anotação. O sigma capa lambda no setor espinorial, ele é menos I sobre 4 gama capa gama lambda. Então, esse aqui é o gerador, são as matrizes de spin no campo de Dirac. Agora, eu tenho as matrizes de spin para o campo de spin meio, para o campo de spin 1, para o campo vetorial.
Então, os elementos de matriz são esses elementos aqui, essas matrizes aqui. Então, se a gente agora substitui esse tipo de expressão aqui, a gente vai ter, o primeiro termo vai ser F capa lambda. Aqui. Por exemplo, não sei se posso fazer uma pergunta. Esse operador sigma, o operador de sigma, e ele está ligado, é como se fosse um F na QCD, fosse um F linear QA, ou ele está ligado aos ômegas? Não, ele está ligado aos ômegas. Ele seria os parâmetros, a transformação de Lorentz seria isso aqui, exponencial de I sobre 2, ômega mini, ômega capa lambda, perdão, sigma capa lambda. Então isso aqui é uma transformação de Lorentz. Esse gerador aqui, ele vai estar contraído com os parâmetros do grupo de Lorentz para fazer a transformação de Lorentz. Entendo. Tá? Mas eu vou mandar o QA também, entendeu? Agora, se a gente estiver fazendo uma teoria de gauge do grupo de Lorentz, a gente faria isso, a gente pegaria o nosso gerador, então a gente pegaria o nosso gerador, o nosso campo de gauge, a μ. Nós fazemos campo de gauge, tem o índice do grupo, e aqui estão os geradores do grupo. Isso. Se eu pegar o grupo de Lorentz, meu campo de gauge vai ser a μ, só que ao invés de ter um índice A, eu vou ter um índice capa lambda, e aqui eu vou contrair com sigma capa lambda. Então isso aqui vai estar fazendo o papel dos geradores do grupo. Sim, mas daí você é o a mim, então eu poderia ter, eu estou querendo dizer, eu estou pegando, está com aquele termo lá, né? É F ômega ômega. Agora estou com esse F ômega ômega, eu vou dizer que veio para ter um G igual a 2. Isso. Mas não estou satisfeito com isso. Estou querendo botar um ômega ali no intermediário. Sei. A pergunta que sempre é o seguinte, esse ômega, ele está ligado ao F ou aos campos? Esse é o sigma. Ele está ligado ao F? Não, ele está ligado aos campos. Porque na QCD é F linear TA. Isso. Você botou um TA isso. Aqui, mas eu estou acoplando o campo eletromagnético a esses geradores. Então aqui eu vou ter 01, 02, 03, 01, 02, 03, vai dar o campo elétrico. Depois eu vou poder 1, 2, 2, 3, 3, 1, vai ser o campo magnético, acoplado com os pins. Então esse cara aqui está acoplado com esse, mas não significa que isso aqui é o campo de gauge desse grupo. Isso aqui não está fazendo. Lá na QED a gente tem assim, vamos dizer, capa lambda, A e as matrizes de Kelvin, que seria o caso do SO3. Aqui eu tenho F capa lambda, mas esse F capa lambda que está aqui, ele é o field strength, ele é o campo de gauge da própria simetria desses geradores. Esse campo aqui não. Ele é o campo de gauge de uma simetria 1. E esses geradores aqui são geradores do grupo de Lorentz, SO13. Então, esse gerador só coincide com esses campos por causa dos índices. Mas esses geradores aqui são de uma simetria que não corresponde a esse campo, porque esse campo aqui é o 1. Ele é o campo de gauge da simetria 1 abeliana, né? Da simetria de carga elétrica. E esses geradores aqui são os geradores do grupo de Lorentz, são as matrizes de spin, que são os geradores do grupo de Lorentz. Então, ele só se casa nos índices, mas não significa que eu esteja fazendo exatamente como na QED. Porque na QCD, por exemplo, eu pego os geradores da simetria SO3 de cor e contrario com os field strengths da simetria SO3 de cor. Então, esse campo de gauge aqui é um campo de gauge, esse field strength é um field strength desse campo de gauge, a μ, de SO3, e esses são os geradores de SO3. Então, aqui está tudo casado, aqui não. Aqui eu só acoplei índices, mas esse gerador aqui não tem nada a ver com essa simetria. Aqui é a simetria 1 eletromagnética, e aqui é a simetria SO13, essa simetria é local, e essa simetria de Lorentz é global. Então, deixa eu ver o que eu estou entendendo. Eu entendo o seguinte, quando você tem uma QD ou uma QCD, você tem uma feminina e tem a simetria. Isso. Então você tem uma invariância de Lorentz, certo? Mini embaixo e em cima, e a invariância de gauge. E a invariância de gauge. Isso. Daí você diz, bom, então a invariância de Lorentz sempre tem que ter um mini em cima e um mini embaixo. Isso. Daí você diz, não, mas tem uma outra chance de eu meter com essa simetria de Lorentz. A simetria de Lorentz também me dá o spin. Sim. Daí, nessa outra chance, você encontra ali. Aquele termo ali, dá para você botar aquele se é feminino, né? Eu estou querendo mostrar isso. Agora eu vou botar um sigma aí, sim, que seria, não seria nem a palavra não é restício,
mas alguma coisa ainda possível de se trazer. Eu não só estou lendo x' igual a gama x menos t lá. Eu estou vendo ainda uma outra propriedade da simetria de Lorentz, e que eu posso introduzir na Lagrangiana. Certo. Eu não sei se eu estaria dando essa segunda possibilidade, além do... sim, você pode, por exemplo, você pode usar a contração de F' e F'. Ali o primeiro termo. A contração. Da discussão só um. Eu vou explicar melhor a discussão. O primeiro termo, F', F'. Ele na verdade é um F'. Primeiro termo. Na verdade ele é um F', F capa lambda, eta mi capa, eta mi lambda. Ou seja, eu contraí F com F usando a métrica. Agora, você sabe o que eu estou dizendo ali naquele tempo que você está querendo dizer? É que eu posso também fazer contrações que não sejam com a métrica, sejam com a matriz sigma. Eu posso usar a matriz de spin também para fazer contração. O que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando que esse termo aqui, onde esse mi se contrai com esse mi e esse mi se contrai com esse mi, na verdade tem uma estrutura embutida aqui dentro, que é a matriz de spin, que está me permitindo fazer a contração desse índice com esse índice e desse índice com esse índice, apesar desses índices serem diferentes. Mi não vai contrair com K, mas essa matriz aqui vai fazer a ponte. Ela vai me dar aquele delta, que é o epsilon, que é o eta, na verdade, ela vai fazer essa contração. Vamos só, abrir essa expressão aqui agora. Se eu abro... Aí você estaria dando uma além do chamado... eu posso introduzir outras maneiras de criar invariantes de Lorentz, não precisa ser só com a métrica. Estou mostrando qual... Esse termo aqui, na verdade, a contração dele é feita com a matriz de spin. Quer dizer, se a gente agora substitui isso aqui vai ficar menos i. Aí o primeiro termo vai ficar f capa lambda. Aí W vai ficar W star, W. Mas o primeiro termo está me dando delta de capa mi. Então esse mi aqui fica, esse capa fica mi. E delta de lambda mi. Esse cara aqui fica mi. Aí o segundo termo vai ficar mais i, f capa lambda, W star, W. Mas aí, nós vamos ter o capa vira mi. Então, esse aqui vira mi. E o lambda vira mi. Então, esse aqui vira mi. E aí eu posso trocar mi com mi aqui. Vai dar um sinal menos. Vai dar um sinal menos aqui. Então, na verdade, esses dois termos vão se somar. Vai ter um fator 2. Esse fator 2 vai cancelar o fator meio que eu tinha colocado aqui. Então, ó, esse termo aqui, que é F', W' star, W', né? Quer dizer, aquele, na verdade, nem precisava fazer essa antissimetrização aqui. Na verdade, essa expressão aqui, se eu pusesse um meio disso aqui, ó, se eu pegar um meio disso aqui, eu gero exatamente esse termo aqui. Quer dizer, esse termo aqui, a gente acabou de ver, que ele vai ter esse fator menos i, ele pode ser escrito assim, ó, menos um meio de f capa lambda, W mi star, sigma capa lambda, W mi. W star, W mi. E aí aqui, mi. Então o que a gente mostrou que esse termo que está aqui é exatamente esse termo. O 2 vai cancelar o meio e esse menos aqui vai produzir esse i aqui. Que isso aqui, na verdade, no final do dia deu menos 2i. Então, se eu desenvolvo esse termo aqui, o 2 vai cancelar o meio e vai me sobrar um menos i. Então, eu boto esse menos aqui para me sobrar um mais i, certo? Então, ou seja, esse termo aqui, ele, na verdade, ele tem implícito o operador de spin no campo de spin 1. Então, eu posso apagar isso aqui, só para dizer que esse termo aqui, então, pode ser colocado desse modo. Ele vai ser menos um meio de EQ, vou botar assim, menos EQ sobre 2, F capa lambda, e aí aqui W star, sigma capa lambda, elemento mini, W. Então, esse termo é idêntico a isso. E aí agora, o que esse termo está indicando para nós?
Esse termo está indicando para nós que, por exemplo, se eu pegar só a parte espacial, eu vou ter capa lambda espacial. Então eu vou ter capa lambda igual a IJ, só o setor espacial. Aí eu vou ter aqui WI star. Aí vamos ter aqui a matriz sigma e J mini e aqui o WI. Só que se vocês lembrarem, F mini nada mais é do que menos epsilon I JK componente K do campo magnético. E aí, esse epsilon, na verdade, é que eu dei um meio, né? Estou esquecendo do epsilon, estou fazendo só o fator meio. Então, o meio de epsilon e JK. No meio de epsilon e JK. Sigma e J. Também estou sigma e J embaixo. Nada mais é do que a matriz, que é o spin. Que é o spin na representação. É J, né? Oi? Não, J. Então, ou seja, esse termo aqui está, na verdade, fazendo isso. Ele está fazendo um acoplamento, ele está pegando o campo magnético e acoplando com W, Mi, está? S, a matriz S, ó. Esse S aqui é o S, que está fazendo o produto escalar, elemento Mi, WI. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é como se fosse, né, o valor esperado, isso aqui, ó, a função de onda está, a função de onda e o operador. É como se fosse o valor esperado do spin para esse campo aqui. Então, esse termo, ele é um termo de acoplamento, quer dizer, ele contém um acoplamento magnético, ele contém o acoplamento do spin 1 com o campo magnético. Então, isso aí está ligado ao momento magnético. Então, esse acoplamento, ele foi introduzido. Ele é invariante de gauge automaticamente, né? Claro que essa fase aqui cancela essa fase e esse termo aqui é gauge invariante. Então, esse termo não vem da derivada covariante, ele é um termo que, do ponto de vista da simetria abeliana, ele é um acoplamento não mínimo, porque é um acoplamento que não depende do potencial, mas depende do field strength, depende do campo. Esse acoplamento aqui é mínimo. Por quê? Ele acopla o campo de matéria com o potencial, não com o campo de gauge. Mas aqui não. Aqui está acoplando o campo de matéria com o campo E e com o campo B diretamente, não com os potenciais. Então, esse acoplamento, a observação que a gente faz é o seguinte, que esse acoplamento, né, é não mínimo. Do ponto de vista eletromagnético. A justificativa. Agora, de onde esse termo provém? Então, esse termo, né, vamos dizer, o acoplamento, pode ser obtido diretamente esse acoplamento pode ser obtido do modelo eletrofrágil SU2, modelo, vamos dizer assim, eletrofrágil SU2 pode ser obtido diretamente do modelo eletrofrágil. A teoria eletrofrágil, ela naturalmente nos dá esse termo aqui que acopla o fóton com os Ws. Os Ws, eles têm origem no SU2 e o fóton tem origem no U1. Então, esse acoplamento que no eletromagnetismo a gente não tem muito bem como explicar, a gente simplesmente diz é um acoplamento invariante de gauge, eu posso introduzir, mas na verdade existe um fundamento para ele. E se a gente olhar que o eletromagnetismo não é uma do ponto de vista fundamental, né? O eletromagnetismo não é uma interação isolada, ela é uma interação unificada, o que eu tenho é uma interação eletrofraca. Então, o eletromagnetismo, quando visto no contexto eletrofraco, esse termo aqui sai naturalmente como um acoplamento mínimo não abeliano. Do ponto de vista do SO2, esse acoplamento aqui é mínimo. Do ponto de vista abeliano, ele não é mínimo. Por quê? Por que do ponto de vista abeliano
não abeliano, ele é um acoplamento linear. Então, quem fez um curso de Young Mills, ou quem está acompanhando o curso de Young Mills, no curso de Mecânica Clássica, vai lembrar que o F' não abeliano, ele é, quer dizer, o F' não abeliano, ele é dmi a mi, menos dmi a mi. E aqui nós temos, no caso do SO2, a gente vai ter G, a constante de estrutura de SO2, a mi D, a mi C. Então, o que está acontecendo aqui? Esse acoplamento, ele mistura um F com potencial, com o campo. Então, quando eu pegar esse acoplamento, fizer esse termo de Young Mills que aparece, esse aqui é o lagrangiano de Young Mills. O lagrangiano de Young Mills é menos um quarto de F' A, F'. Quando eu multiplicar F' A por F', eu vou produzir esse termo com ele mesmo. Depois, esse termo com esse. E é aí que vai aparecer, ó, um F' vezes E A vezes A. O W, ele está escondido aqui dentro. Do ponto de vista do SO2, o W, Mi, nada mais é do que o campo A, Mi, B igual a 1, menos I, A, Mi, igual a 2, A, Mi, igual a 2, sobre raiz de 2. Então, se eu aqui tenho esse F, esse A vai de 1 a 3. Então, eu tenho 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Então, quando esses índices B e C varrerem o 1 e o 2, eu vou produzir essa combinação aqui. E essa combinação aqui vai dar um WMI. Então, eu vou poder gerar daqui um WMI, daqui eu vou gerar porque aqui eu vou ter dois W. Eu tenho um W que sai daqui, o AMI1 mais AMI2, e outro W que eu vou poder expressar. Quer dizer, na verdade, esse AMI1 como sendo WMI mais WMI estar sobre raiz de 2. E o A, na verdade, se eu somar esses dois, WMI mais WMI estar, eu vou produzir, aí eu vou somar isso, que eu vou produzir um 2, ou mais 2 para tudo estar certo. E aí o AMI2, ele é WMI menos I, WMI estar, sobre raiz de 2. Então, quando eu aqui tiver AMI1, eu vou substituir por isso. E quando eu tiver aqui o AMI2, eu vou substituir por isso. Então, é o que vai gerar um termo que tenha WMI estar, vezes FMI. Então, esse termo aqui, ele aparece naturalmente numa descrição não abeliana. Por quê? Porque na descrição não abeliana, eu introduzo esse pedaço aqui no field strength. E é esse pedaço aqui que é quadrático no campo, e esse pedaço aqui é linear no field strength. Então, essa aqui é a ideia. Agora, se alguém quiser ver os detalhes, como isso é feito passo a passo, tem a dissertação aí que o Alexandre defendeu agora. Na dissertação dele tem um capítulo que a gente faz isso aí para efeito só assim, de quem não sabia aprender o material. É a dissertação de mestrado Alexandre, está no CBPF Index. Setembro de 2016. Alexandre. Alexandre Heffernan de Vasconcelos. Então, na tese do Alexandre, a gente abriu lá, não lembro que capítulo, mas a gente abriu uma sessão em que se mostra, é a sessão em que ele estuda o campo descarregado de spin 1. É a sessão em que a gente mostra por que esse acoplamento aqui vem do modelo eletrofrágil. A gente mostra como esse acoplamento, quer dizer, como esse acoplamento vem do modelo S2.1, e a gente também discute na tese detalhes, por que também introduzir esse termo. Então, esse termo aqui, ele tem uma característica importante. Se nós considerarmos, não está mostrado aqui no curso, né, mas está mostrado lá na tese do Alexandre,
E tem um curso que nós fizemos aqui também no CBTEC, que é um curso de eletromagnetismo de partículas neutras, onde a gente mostrou esse detalhe, que se nós considerarmos a eletrodinâmica sem esse termo, o acoplamento só mínimo, só aqueles acoplamentos de rede lá, sem incluir esse termo, ao calcular a razão giromagnética de uma partícula de spin 1, nós obtemos o valor 1, quando o valor deveria, na verdade, ser 2. Esse valor aqui está errado. Então, essa descrição sem esse termo, quando a gente vai tirar o momento de polo magnético, né? Vamos dizer assim, o momento de polo magnético do W, ele, quer dizer, tem que ser a razão giromagnética do W, e aí aqui vamos ter a carga, H cortado, sobre 2 vezes a massa do W, e aqui é H cortado, e aqui o spin do W. Então, o spin do W nós sabemos, é H cortado vezes a matriz sigma. Aquela matriz S que nós escrevemos até agora. Então, isso aqui é a matriz de spin 1, isso aqui é o H cortado, que o spin é 1H cortado, e aqui é a razão giromagnética. Então, isso aqui é o momento de polo magnético. Esse valor aqui, pela teoria, pela relatividade especial, tem que ser 2. No entanto, se a gente faz esse cálculo do momento de polo magnético sem usar esse termo, ela dá 1. Nós vamos entender depois, quando a gente fizer a expressão da corrente, a gente vai ver que vai aparecer exatamente o 2. Então, eu só estou adiantando que... Na aula passada já vi o 2 pelo tudo da Isso, do Dirac, né? Sim. Já vi o 2. A gente vai ver que vai vir o 2 também, mas o 2 vai vir por causa desse termo. A gente vai ver, se a gente apagar esse termo, não vai aparecer o 2. Então, esse termo foi colocado, ele é um termo não mínimo do ponto de vista abeliano, mas ele é um termo mínimo do ponto de vista não abeliano, e é ele que é importante para restituir para nós, para dar para nós o valor G igual a 2 para a razão giromagnética, porque qualquer partícula relativística com spin não nulo, né, quer dizer, com spin maior do que zero, ela tem que ter G igual a 2. Isso é o resultado da relatividade especial. Partículas carregadas com spin não trivial tem que ter razão giromagnética igual a 2 na mecânica quântica relativista. Na teoria de campos aparecem efeitos que fazem esse valor aqui adquirir correções. Mas a mecânica quântica relativista ela dá o valor exato igual a 2. Esses efeitos aqui vêm da teoria quântica de campo. Tá? Então, voltando, a gente está esquentando os motores aqui. Vamos colocar, então, o primeiro agora. A primeira coisa que a gente faz é... Uma intenção para 4 campos. Sim. Porque se você fizer um F, eu teria um F do W. Se tivesse um 4 campos, vamos chamar A, U, W. Porque se você tiver o A com A, não dá porque dá simétrico. Certo. O A com U dá. Entendi. O W com W dá, não apenas com F, mas com todos os outros. As outras combinações. Eu já dei estudantes aí, é interessante só eu estudasse com Maple. Então, a ideia era o seguinte, fazer F sigma. Então, F sigma vezes F sigma. Daí o Maple faz os cálculos sigma, claro que dá um coeficiente F da F. Certo. Daí, quando você lá tem a parte simétrica, não a parte só antissimétrica. Então, um S. Mas daí o S, que é interessante, é que o S, como o sigma é antissimétrico, ele mata o S. Isso. E daí, eu pensei numa forma, eu não queria matar o spin zero. Sei. Se você jogar isso aí, você vai matar. Diz assim, porque a pergunta original é o seguinte, esse sigma, ele tem que ser introduzido aqui, com certeza. Você viu aquele termo, disse, porra, dá para botar o sigma aí, meio no tipo de input. Ou ele tem que ser a primeira princípio. Todo F e todo A tem que estar ligado a um sigma. Certo. Então, se eu tenho um F, se eu fizer F de sigma, eu matei meu F. Você vai ter um spin zero. A pergunta seria... Mas eu vou te dizer exatamente o que está acontecendo. Por que o S morre e por que o S deve morrer?
O S é spin 0. Então, spin 0, a representação de spin 0 do grupo de Lorentz é trivial. Para o spin 0, sigma mini é igual a 0. Quer dizer, esse gerador aqui, sigma mini, na representação 0, 0, que é a representação de spin 0, todos esses geradores são triviais. Eles são iguais a 0. O sigma mini começa a ser diferente. Vou pegar sigma mini, aí na representação do spin meio, que é a representação lá de Dirac, aí a gente tem sigma mini é π sobre 4, comutador de gama mi e gama ni. Aí se eu pegar o sigma mini na representação vetorial, que é essa que nós estamos fazendo, na representação meio, meio, aí a gente sabe que o sigma mini é menos i, aí vamos ter lá, sigma mini capa lambda, não é verdade? Delta de capa, delta de lambda, menos delta de lambda, delta de capa. Então, o sigma mini ele vai tendo formas distintas de acordo com a representação. Mas no caso de spin 0, se esse sigma mini tiver que se acoplar a alguma coisa que tenha spin 0, então necessariamente ele vai ser 0. É por isso que ele está desaparecendo. Agora, o que acontece com o S mini, o S mini que é de minha linha, sim. mais de Ele linha, ele tem spin 0, tem spin 1, né? Tem até spin 2, né? Exatamente. Então, ele não é só... Ele tem spin 0, agora você tem que... agora se você for acoplar, mas aí a questão que vai estar falando, você pega essa situação aqui de mi, w mi, mais d mi, w mi. Se você tiver algo desse tipo, isso aqui é simétrico, e isso aqui é antissimétrico. Tá bom, esse cara aqui, tudo bem. Nesse caso aqui não tem spin 2, porque esse cara aqui é vetorial. Então o que eu tenho aqui, na verdade, é spin 0 e spin 1. Só que essa combinação aqui, quer dizer, isso aqui é uma matriz simétrica de rank 2. Quer dizer, essa combinação aqui, ela tem um spin 0 e tem um spin 1. Mas o infortúnio, vamos dizer, de eu acoplar essa representação do sigma mini é que ela vai matar automaticamente o spin 1. Ela vai matar tudo, porque isso aqui é simétrico. Então ela vai matar o spin 0 e o spin 1. Se eu quiser acoplar esse termo aqui, como é que eu tiro a parte de spin 1 que está aqui dentro? O que é esse objeto aqui? Uma combinação simétrica, não antissimétrica, né? Então vamos ver, se eu pegar esse objeto aqui, dmi, wi, mais dmi, wi, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever isso aqui é um tensor simétrico de rank 2 no espaço de Minkowski. Então, um tensor simétrico de rank 2 no espaço de Minkowski, ele pode ser escrito como, vamos chamar esse tensor aqui de S mini, de simétrico. Então, ele é um tensor simétrico S mini. Todo tensor simétrico pode ser expandido como sendo um tensor simétrico de traço nulo mais a parte que vai ter o traço. Vou colocar aqui I, S, capa, capa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, uma matriz 4x4 simétrica, ela tem 10 elementos, né? Ela é 4x4 e ela é simétrica, ela vai ter 10 elementos. Isso aqui é um número, isso aqui é o traço da matriz, é um escalar. Então aqui eu tenho um elemento apenas. Agora, essa matriz aqui é simétrica, mas tem traço nulo. Então, se uma matriz é 4x4, vou botar aqui uma matriz 4x4, alfa, beta, gama, delta. Simétrica. Beta, gama, delta. Aí vamos colocar aqui alfa linha, beta linha, gama linha. E aí aqui vai ser beta linha e aqui gama linha. Ele é simétrico. Aqui vamos colocar alfa 2 linhas, beta 2 linhas. Aqui beta 2 linhas. Agora ela tem traço zero. Então aqui eu vou ter que zerar o traço. Então ela vai ter que ser menos alfa linha, menos alfa 2 linhas. Então se essa matriz é simétrica tem traço zero, quantos elementos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 elementos. Uma matriz simétrica de traço nulo, 4x4, tem 9 elementos. Como tinha que ser 1 mais 9 igual a 10. Então aqui ela vai ter 9 elementos. Então, esse elemento que está aqui é o traço da matriz. É a parte que tem spin 0.
tem spin zero, que é a parte, é um traço, é um escalar de Lorentz. Essa parte aqui é o spin zero, uma única componente. Essa parte aqui tem, na verdade, 9 componentes, só que ela nada mais é do que, ela, na verdade, ela é gradiente, ela vai poder conter esses termos aqui, ó, D0, WI, vamos dizer, D0, W0, mais D0, W0, que é o DI. Depois ela vai poder ter D0, WI, mais DI, W0. Depois ela vai poder ter DI, WJ, mais DJ, WI. Então, isso aqui é um elemento. Isso aqui são 3 elementos. E isso aqui é uma matriz simétrica, 3 por 3, ela tem 6 elementos, né? Isso. Então, 6 e 3, 9 e 1, 10, são os elementos que estão aqui. Se eu tirar o traço, eu estou tirando esse aqui, sobram 9 elementos que estão aqui. Mas os campos que estão em jogo são o W0 e o WI. Quer dizer, vai aparecer o W0, vai aparecer o gradiente do W0, que é um vetor, e vai aparecer aqui esse termo aqui, que também é dado em função do vetor. Então, basicamente, o que nós temos aqui é W0 e WI. Então, é verdade que esse campo aqui, quer dizer, esse objeto aqui, ele carrega spin 0, as componentes independentes são spin 0 e spin 1. Só que essa combinação não é a maneira certa de eu acoplar o spin 1, que daí é uma questão de invariância de Lorentz. Para eu acoplar o spin 1 com os geradores do grupo de Lorentz, já que os geradores do grupo de Lorentz são antissimétricos, essa não é a boa combinação. Quer dizer, essa combinação, ela existe, mas ela me impossibilita de eu fazer a interação com o spin, quer dizer, com a matriz de spin. Então ela existe, ela está lá, mas eu não consigo associar ela com a interação de spin. Claro, se eu pegar a parte antissimétrica, tudo bem. Então a parte antissimétrica... Agora eu poderia fazer aquele S alfa alfa, Sei. isso, S lambda lambda, Sei. e o sigma vezes um sigma. Ah, pode. Assim, o sigma dos dois dentro da mata e... Pode. A pergunta que eu procuro é o seguinte, quer dizer, essa matriz sigma, ela entra quando? Vamos dizer, em palavras simples, ali você entrou, digamos, de uma maneira oportunista. Eu vi aquilo ali, fiz uma jogadinha, e vi que podia botar mais um, botei isso para cá. Daí o cara, então, pô, mas é uma matriz lá, que vem do óleo, uma transformação do espaço-tempo, etc. Então, quando você fez o feminino, você aquele feminino com muito cuidado, e tinha uma transformação do espaço-tempo que permite fazer em cima. Certo. Daí a gente esse sigma agora, ele entra assim no gatinho, ou a gente teria, digamos, uma coisa assim maior para a entrada do sigma no curso? Eu diria o seguinte, vamos dizer, a argumentação deveria ser física. Esse sigma vai entrar sempre que você tiver uma interação de spin. Sempre que você tiver uma interação de spin, esse sigma deve aparecer. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, que quando a gente for tirar a expressão da corrente do spin 1, você lembra da expressão da corrente da decomposição de Gordon para o spin meio, em Dirac, aparecia a matriz sigma naturalmente, porque é a parte de transporte de spin, é a parte de transporte de momento magnético. Então, Dória, sempre que você tiver qualquer campo que você tiver, a Saul vai estudar o campo de spin 2 também. Se você quiser estudar o spin 2, a parte de spin, o campo de spin 2, a partícula de spin 2, ela tem carga elétrica, tem spin, tem momento magnético. Se você quiser estudar a interação, tudo que é ligado ao momento magnético, ao momento de dipolo magnético e ao momento de dipolo elétrico, vai aparecer o sigma. Eu acho que é uma característica da interação. Então, se você tiver uma argumentação que te coloca frente a frente com uma interação magnética ou elétrica, a interação de dipolo, seja elétrica ou magnética, você vai precisar entrar para a matriz sigma. Dizia que o sigma não entraria na parte cinética. Não entra na parte cinética. Porque a parte cinética não é uma interação, ela é só a propagação. Agora, você poderia, se você quiser, você pode escrever, é uma questão de jogo. Mas ele não propaga spin, propaga. Então, sabe que a matriz de spin está aqui? Se ele propaga spin, isso aqui é um termo de propagação, é o da propagação do fóton, o fóton tem spin 1. Será que eu não tenho nenhuma matriz escondida aqui?
podia pensar assim, se eu pegar isso aqui, ó, F mini, F capa lambda, opa, e vamos ter que pegar isso aqui, traço de sigma mini, sigma capa lambda. Ou seja, vamos dizer que eu fizesse isso aqui, Dória, pegasse essa composição, como você falou naquela hora, pega o campo de mato, F mini, contrai com a matriz de spin. Pega aqui o F capa lambda, contrai com a matriz de spin. Exatamente como Young Mills. Só lembrando que a matriz de spin são geradores de SO13. O F mini são os field strengths tipo 1. Eu estou fazendo uma coisa assim, vamos dizer, aí sim eu diria oportunística, casuística. As componentes, os índices batem, mas essa matriz aqui, ela gera o grupo de Lorentz local, global, transformação de Lorentz, no espaço do Minkowski. Aqui são os field strengths da simetria U1 de Kate. Agora vamos pensar o seguinte, isso aqui é uma matriz. Eu peguei expandi essas matrizes com esses coeficientes. Aqui vai ter campo elétrico e campo magnético. O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Eu estou pegando o campo elétrico, contraindo com as matrizes. Na verdade, eu estou pegando a iésima componente do campo elétrico, contraindo com a matriz sigma 0i, e pegando aqui a iésima componente do campo magnético e contraindo com a matriz de spin SI. Estou fazendo isso aqui. Então, aqui eu tenho matriz e aqui eu tenho matriz. Então, para eu fazer um produto de matriz, o lagrangiano tem que ser um escalar. Então, eu vou tirar o traço. Então, isso aqui do ponto de vista, isso aqui não é matriz. A matriz é isso aqui. Isso aqui é uma matriz 4x4. Isso aqui é uma matriz 4x4. São aquelas matrizes que eu escrevi ainda agora. Vou botar aqui sigma mini, elemento alfa beta, menos i, delta de alfa mi, eta de mi beta, menos eta de mi beta, delta de alfa mi. Representação vetorial, né, do grupo de Lorentz. Muito bem. Essa aqui são matrizes, esses elementos de matriz. Agora, eu tenho que tirar aquele traço. Opa, Ricardo, lembra aí. Eu tenho que tirar aquele traço. Agora, aqueles F vamos dizer assim, são coeficientes, do ponto de vista matricial, são coeficientes numéricos. Então, eu tenho F mini e F capa lambda. Aí eu tenho que tirar isso aqui, traço de sigma mini, sigma capa lambda. Mas o que é o traço disso aqui? O traço disso aqui é sigma mini, alfa beta, vezes sigma capa lambda, beta alfa. Isso é o traço. Linha, coluna, coluna, linha. Tudo somado. Então, estou tirando o traço desse produto. Tá? E aí, agora, eu vou usar. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando a gente usar essa expressão, o que vamos usar? Então, esse aqui vai produzir um menos i, e esse aqui vai produzir um outro menos i, que vai dar menos i vezes menos i dá menos 1. Então, vou botar um menos 1 global aqui. E aí, o primeiro termo vai dar eta mi alfa, delta mi beta, menos delta mi beta, eta mi alfa. Primeiro termo. Segundo termo, eta capa beta, delta lambda alfa, menos delta capa alfa, eta lambda beta. Então, são os 4 termos aí para gerenciar. A gente está tirando o traço do produto de 2 geradores do grupo de Lorentz. Muito bem. Primeiro termo lá, eta mi alfa. Então, esse termo aqui, lambda alfa. Então, vai produzir eta mi lambda. E aí, delta mi beta vai ficar eta capa beta. Eta capa mi. Certo? Estou somando em alfa e beta. Então, ó, esse primeiro termo com esse primeiro termo, o alfa vira lambda e o beta vira mi. Segundo termo vai ser esse aqui. Eta mi alfa. E aí o alfa aqui vira capa. Eta. E aí esse termo aqui. Eta lambda beta. Mas aí, quando multiplicar pelo beta, né, o beta vai virar mi. Eta lambda mi. Digamos o primeiro termo. Primeiro com o segundo. Agora vamos fazer o segundo de lá com o primeiro daqui. Então, menos eta mi alfa e eta capa beta. Muito bem. Agora,
esse beta vai virar mi. E esse alfa vai virar lambda. E depois o último termo, mais eta mi alfa, eta lambda beta. E aí de novo fazendo as contrações. Mi, beta vira mi, e o alfa vira kappa. Então, o que a gente tem, esse termo aqui sai igual a esse. E esse termo aqui sai igual a esse. Então, esse traço está dando para mim, no final do dia, 2 vezes isso, menos isso. Então, está me dando isso aqui, esse traço. Então, aquele termo que a gente calculou, quer dizer, aquela proposta de Lagrange granular, traço de F mini, sigma mini, F kappa lambda, sigma kappa lambda, depois de tirar esses traços no espaço de Minkowski, tirar os traços dos geradores do grupo de Lorentz, a gente obteve 2 vezes F mini, F kappa lambda. Agora, esse cara aqui vai fazer o kappa virar mi e o lambda virar mi. Segundo termo, menos 2 F mini, F kappa lambda. Aí o lambda vira mi e o kappa vira mi. Ficou F mini, F mini. Esse aqui ficou F mini, que é menos F mini. Vou dar um sinal menos. Então, isso aqui no final do dia dá menos 4 F mini ao quadrado. Então, eu posso produzir o seguinte, eu posso dizer que isso aqui deu menos 4, então isso aqui é 1 sobre 16. Então, eu estou dizendo o seguinte, que 1 sobre 16 traço disso aqui é igual a menos 4 em 4 de F mini ao quadrado. Então, eu posso escrever o Lagrangiano de Maxwell, se você quiser, usando implicitamente os geradores do grupo de Lorentz também estão embutidos aí. Por quê? Porque esse objeto está propagando spin 1. Se ele está propagando spin 1, tem que ter de alguma maneira embutido aqui dentro a informação do spin 1. E a informação do spin 1 é exatamente isso. Quando eu digo que os elementos de matriz são esses objetos, isso aqui é a declaração do espaço de Minkowski de que eu estou tratando de um objeto do spin 1. Isso é ótimo. Daí vem a pergunta. Se você dissesse agora, eu tenho um termo S mini. Simétrico? Simétrico. Algo assim, vamos colocar assim, dmi a ni mais dmi a mi. Isso. Um S mini, aquela mesma coisa. Sim. Um 16 o traço, S mini, sigma mini, em vez de F o S. Certo. Daí, eu creio que vai dar 0. Se você quer, esse objeto aí, você não pode contrair com sigma mini. Isso você não pode fazer. Aí vai dar 0. Pergunta que a gente pode, vamos chamar isso aqui de S mini. Imagina que a gente pegasse isso assim, ó. S mini, claro que eu não vou poder fazer igual eu fiz ali. Lá eu peguei F mini do sigma mini, eu parti direitinho, que é antissimétrico com antissimétrico. Aqui eu não posso. Isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico. Mas imagina que a gente pudesse fazer o seguinte: S mini, S kappa lambda, sigma mi kappa, sigma mi lambda. E se eu tirar o traço disso aqui? Por exemplo. Então faz esse exercício, que não vai dar tempo para a gente fazer agora. Mas a minha sugestão seria, a gente pode, de uma certa maneira, eu não preciso contrair o sigma mini, S mini com sigma mini, mas eu posso introduzir as matrizes sigma aqui, enganando os signos, entende? E aí eu vou tirar esse traço. Tirar esse traço é fazer esse exercício aqui. Ver se isso aqui... Já que o meio foi excelente. Pois é, o meio faz isso no segundo. Assim, agora, o que eu estou perguntando, você precisa, eu poderia fazer, em vez de F mini, um traço, eu fizesse assim, F mini, sigma mini, alfa beta. Depois, eu fizesse assim, F mini, sigma mini, alfa beta. Depois eu botaria F alfa beta e o sigma correspondente, né? Ficou fechado. Mas aí já fechou tudo. Mini, mini, alfa, beta, alfa. Você está querendo fechar mais sigma. Aí você não tem mais isso, você não tem espaço para mais isso, eu estou dizendo. Aí está. Que já saiu tudo. Que você queria fazer F mini, F alfa beta, sigma alfa beta. F mini, sigma alfa beta.
Sigma alfa-beta. O alfa-beta, agora o F alfa-beta. S alfa-beta? F. A F alfa-beta. F alfa-beta. Matou. E daí, Sigma mini. daí o sigma vou, né, ali ó, sigma alfa-beta, vou, alfa-beta, vou, Sigma mini. vou, Sigma alfa-beta, vou. vou vezes um mi, né, Tá. vou vezes um sigma, Fez um sigma, tá? depois no outro F sigma, Mas aí você não pode, porque você já tem mini com sigma só. isso não, pensar depois. Não, mas tenta ver as possibilidades e traz para nós. Mas é que você falou do F, eu estava com medo do sigma matar o F. Não entendi não, você pode dar um jeito. Que aqui pode estar uma coisa mais formal, eu É. acredito. Dessa maneira assim. Você está colocando a matriz sigma Isso. onde ela deve entrar verdadeiramente. Depois ela desapareça. Isso. Deu F com F, que foi que entra. Tá certo. Cara, o que é importante é deixar claro isso, que você está sempre colocando a informação sobre o grupo de Lorentz, você pode sempre suplementar a informação sobre o grupo de Lorentz. Porque ali naquele termo que você fez, Esse aqui no mínimo? aí você botou o sigma só aí. É. E você não botou o sigma em cima do F, né? Eu não botei, aqui eu botei o sigma só aqui, porque é aqui que eu queria evidenciar que essa é uma interação magnética distinta. Não estou entendendo que você está querendo Aqui eu posso colocar, mas não precisa, vai desaparecer. Admita que você é um stroke. Daí você está querendo, você botou o sigma no F, onde tiver. Então aquele F ali, devia ter onde tiver mini, você botou sigma. Será que não poderia fazer F do sigma, dos outros do sigma, e ainda obter? Você está dois sigmas ali. Aonde aqui? Nesse termo aí. E ainda obter o que você está querendo ter. Mas aí se você colocar dois sigmas, eu acho que você vai ficar com a interação de dois espinhos. Porque aqui eu acho que o que é importante é você ter a interação do campo magnético, ter uma interação desse tipo, uma interação dipolar. O que você está querendo colocar aqui é uma interação dipolar. Eu acho que se você colocar dois sigmas, não, tenho certeza, se você colocar dois sigmas, você vai estar tendo a interação de quatro polos. Sim, é possível, né? Mas eu digo, você não está violando, né? Você pode Não, ter. nada. Você pode colocar a interação de quatro polos. Você pode. A única coisa é a seguinte, a interação de quatro polos... Deixa eu dar uma olhada no computador. Dá uma olhada. Como fica ali. Porque a interação de dipolo no lagrangiano, ela te dá uma interação renormalizável, mas a interação de quadrupolo, ela é não renormalizável. Então ela é boa de ser olhada como uma interação efetiva, mas não como uma interação fundamental. Mas eu acho que esse tipo de modelo de trabalho, eu acho que não... Dá uma olhada. Só escreve para mim. O que seria o quadrupolo? O quadrupolo eu colocaria dessa forma, na verdade. O que é o dipolo? O dipolo é um vetor. Né? O dipolo é um vetor. Então, para eu construir um vetor, né, então a interação de dipolo é um vetor. Então, quer dizer, ele vai interagir com o campo elétrico e com o campo magnético, que é um vetor. Vamos dizer assim, uma coisa que é vetorial, ela é dipolar. Quer dizer, na verdade é isso, o campo escalar φ, ele não tem spin, não tem nenhuma referência de direção. Então ele é um campo, ele é tipicamente uma interação tipo monopólio. Você não tem nenhuma direção. Quando você tem uma direção, quando você tem um campo vetorial, é um campo naturalmente bom para descrever um dipolo. E aí você tem a estrutura do dipolo. Então, de fato, você tira o dipolo pelo F mini. Agora, quando você tem um quadrupolo, você deveria ter alguma coisa desse tipo. O que é o quadrupolo? São dois vetores, né? Quer dizer, se você olhar lá na expansão, né, do quadrupolo, ela é aquele objeto, é aquele ρ de x, né? Xi, xj. Então, a interação de quadrupolo é um tensor simétrico de rank 2. Então, você precisaria produzir um tensor simétrico de rank 2. Então, eu diria o seguinte, você poderia fazer o seguinte, se você quiser fazer interação de quadrupolo, ali, eu pegaria assim, o FK lambda, aí, eu preciso construir dois vetores. Quer dizer, aqui você vê o seguinte, aqui você tem um vetor, que é o spin, que vai interagir com o campo magnético, vai te dar uma interação vamos dizer assim, de quadrupolo, de dipolo. Então, para você ter uma interação de quadrupolo, provavelmente você deveria fazer o seguinte, ao invés de você acoplar
o W direto, você poderia fazer assim, pegaria aqui um W, capa, rho, está, W, rho, lambda. Você fechou todos os índices, formou um escalar de Lorentz. Agora, esse objeto aqui, ele nada mais é do que a derivada capa do W rho. E esse aqui é a derivada rho do W lambda. Ou seja, você introduziu dois vetores. Então, com esses dois vetores, você pode formar um quadrupolo. E aí, esse quadrupolo vai interagir com esses objetos aqui. Então, eu diria que se você quiser formar uma interação de quadrupolo, o ideal é você escrever não o campo vetorial, mas a derivada do campo vetorial. E aí, claro, agora a gente pode colocar as matrizes distintas aqui. Essa aqui é a indicação que eu estou te dando. Agora eu pergunto o seguinte, se eu botar aqui um sigma do lado do F, Sei. você ali está com F e W, os dois W, certo? Então, tem a oportunidade de ter um sigma do lado do F e um sigma, como você notou, isso aqui. Eu construí um escalarzão geral com dois sigmas. Mas aí se você colocar quer dizer, se você colocar um outro sigma aqui, você já lembra que todos os ícones já estão saturados aqui. Então, se você quisesse colocar alguma coisa que tiver, quer dizer, se você quiser casar esse cara com um sigma, você pode pensar assim. Algo desse tipo. F, capa, lambda, vamos dizer assim. Sigma, vamos dizer assim, mini. E aí a gente poderia pensar W, vamos pensar assim, algo desse tipo. W, capa, star. Sigma. E aí nós vamos dizer, a gente vai precisar de outro índice, né? Capa, vamos dizer, algo desse tipo. E aí aqui sobrou um lambda ni. Eu poderia pegar aqui e botar assim, sigma, lambda ni. Se eu fizesse essa brincadeira, para mim é uma brincadeira que eu não estou sabendo muito bem o que eu estou fazendo. Eu estou apenas fazendo um joguinho de índice, como você está falando. Então vamos dizer, você pega o F, você quer colocar dois sigmas. Então você tem o F, tem um sigma aqui, tem outro sigma aqui. Lambda, sigma, capa lambda. Então capa lambda mini. Capa mi, e aqui é o lambda. Tem lambda mi. Então, esses dois índices, lambda mi, casam aqui, e esses dois índices, capa mi, casam aqui. Agora, isso aqui tem uma estrutura vetorial. Então você tem que fazer tirar o traço. Você tem que fazer isso aqui. A operação que você tem que fazer é essa aqui, ó. F capa lambda, W capa star. F capa lambda, W capa star, W mi. E aí aqui você vai pegar o traço de sigma mini, sigma lambda mi. Está fazendo isso. Aí você tira esse traço e vê o que isso aqui vai dar para você. Faz esse desenvolvimento e traz para a gente ver o que vai dar. Tá legal? Bom? Então tá, vamos parar por hoje, que agora tem que atender o Ricardo. Fazer o seguinte, pessoal, só para lembrar que são 10:18, então fazer o seguinte. Essa aula, então, quem está assistindo a aula de longe, né? Essa aula a gente começou o quê? Nós começamos quase 7 horas, né? 6:30, né? Então tá, foi uma aula mais curta, então é só para saber que a aula não foi cortada, não foi interrompida, realmente foi uma aula mais curta. E aí a gente se vê, talvez essa semana ainda, né? A gente pode de repente pegar um horário na sexta-feira, alguma coisa assim, e continuar. Quer dizer, a gente na verdade nem começou a aula, tudo foi discussão, a gente só acertou esse Hamiltoniano, esse Lagrangiano. Agora a partir daqui é que a gente vai começar a tirar as nossas informações sobre a estrutura decorrente. Tá? A gente guarda isso aqui. E aí a gente continua na próxima aula. Aí eu vejo, amanhã eu tenho que estar, amanhã eu estou a última aula de eletrofraca, então não vou poder fazer isso. Né? Mas sexta-feira eu posso, de repente, cortar um pedaço da minha aula de mecânica. Eu dou uma aula de mecânica clássica, tipo, a gente está fazendo aquelas reduções mecânicas, eu posso fazer aula tipo de 4 às 6, e aí a gente pode pegar de 6 às 8 para continuar isso aqui. Tá bem. Gravou mesmo essa aula? Já, cara.